Boa noite, meus amigos do YouTube. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom início, bom meio, bom fim de semana. Hoje é domingo, dia 10 de fevereiro de 2019, agora são 21h19. E acabei de chegar da igreja agora. E enquanto a minha esposa faz a janta lá, eu vou deixar esse vídeo já prontinho para que amanhã eu possa enviá-lo, né? Meus amigos, eu postei um vídeo ontem, publiquei no canal, falando a respeito de uma construção onde a pessoa mandou para mim o vídeo, né? Mostrando o problema que ocorreu, tá? Sobre uma construção que foi feita em cima do radier, tá bom? Vou deixar esse vídeo no ecrã desse vídeo aqui para vocês acompanhar o vídeo e entender as explicações. Aí eu conversei com ele e pedi que ele mandasse um outro vídeo para mim, filmando a parte de fora, tá? Então não vou entrar muito nesse detalhe porque no outro vídeo eu já explico o que aconteceu. E vou dar mais uma olhada no vídeo, tá? O vídeo ele mandou via WhatsApp. Eu estou com o vídeo em uma pasta. Deixa eu ver se está por aqui. Tá aqui. Nós vamos abrir o vídeo, tá? E nós vamos entrar nessa questão agora, porque segundo ele, né, há mais ou menos 2 anos começou a apresentar esse problema. Vamos assistir o vídeo primeiro para a gente poder entender. Então, Paulo, bom dia. A casa é essa daqui, ó. Foi feita uma laje na frente e a casa estava alugada. O inquilino que estava nela saiu, né? E aí eu tô querendo fazer umas reformas. Então, aquele trinco lá já tinha surgido, que eu não te comentei antes, né? Quando ele surgiu, a gente fez essas 3 sapatas que eu falei pra você. Foi 3 sapatas aqui, ó. Não tem como eu te mostrar o radier, porque onde você tá vendo o corte aqui, ó, já foi passado uma massinha em cima para nivelar o piso, para fazer o contrapiso, para fazer um piso, para pôr um piso. E aqui foi colocado as 3 sapatas que eu comentei, ó. E a outra aqui, ó. O quintal é esse, ó. Tá vendo? No fundo. Tá com caída para cá a água, para coletar água aqui, ó, nesse canto que deu uma cedida. O trincado que eu te falei foi esse, ó. Vou te mostrar ele mais de perto. Tá vendo? Mais ou menos uns 5 milímetros. Tá em cima. Só nessa parede. Vai ter uma janela aqui. E ele continuou aqui. Tá vendo? Porém, o piso na casa, dentro da casa, não soltou nenhum, não tem nenhum oco, nem trincado, nada. Tá vendo? Ela deu uma movimentada ali, eu não sei se você consegue ver, ó. Tá meio alto aqui, não consigo mostrar muito bem. Mas nessa parede aqui, ó, que... Bom, pessoal, como vocês podem observar, ele mandou o vídeo pra mim, nós acompanhamos, tá? Eu vou abrir novamente o vídeo aqui, vou tirar o áudio enquanto eu converso. Aqui nós temos, né, conforme ele falou, né, ele pegou a casa e, pelo que eu estou vendo aqui, foi feito algumas reformas, algumas ampliações na construção, tá? Possivelmente ele bateu essa laje aqui na frente, tá certo? Porque a casa, quando ela é entregue por bancos que financiam, por construtoras, elas não são feitas assim, né? E o que acontece? Aqui também ele mencionou pra gente que foi feito aqui nessas sapatas, conforme mencionei no primeiro vídeo, tá ok? E aqui ele cortou possivelmente o radier, tá? É um procedimento que a gente não pode fazer, tá? A gente não deve cortar o radier porque isso você vai pegar a ferragem, você pode mexer com a estrutura, tá certo? Outra coisa, foi instalada essas sapatas, agora de que forma, né? Como é que elas foram feitas, né? Ela calçou o que de fato, né? Ela calçou o que? Ela calçou o radier, né? Ou tem alguma viga que de fato possa aí estar apoiada nessa estrutura que foi feita. Aqui ele falou de 5 milímetros, mas na verdade, né? Essa junta aí dá quase 3 centímetros de abertura, né? Entendeu? E nós podemos observar também que foi somente um lado da parede, tá certo? Nós temos ali, a trinca ela começou do madeiramento, né? E ela veio, né, na vertical e até encostar embaixo. E justamente na parte da janela. Entendeu? Olha lá. Nota que essa trinca ela está, né, em toda a região próximo à janela. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, diante do que a gente está vendo aqui, né, seria meio leviano a gente julgar o que aconteceu, né? Eu achei que por hora poderia ser o quê? Poderia ser alguma reforma que foi feita na construção, tá certo? Foi feito algo, deixa eu abrir aqui o canal, e de início eu achei que fosse alguma obra, né?
que muitas vezes foi feito algum complemento, coisa do tipo, e isso de fato poderia aí, né, ter ocasionado esses problemas na construção, na estrutura. Devemos entender o seguinte: essas casas que são feitas, né, inclusive o vídeo é esse daqui, tá vendo? Essas casas que são feitas por construtoras, né, que antigamente a gente fazia muito essa construção. Eu mesmo já levantei casas em cima de construção como essa, né? E deixa eu tirar o som aqui enquanto o vídeo vai rolando aí, tá certo? E o que acontece? Isso, com o passar dos anos, dependendo da situação que foi feita essa obra, né, isso pode lá no futuro gerar problemas, tá? Eu recomendo que casas como essa, quando for fazer alguma alteração, tipo assim, uma ampliação, vou puxar um quarto, fazer uma reforma, né, que a gente estude bem antes para a gente não cometer erros, né, e evitar problemas, né? E o que acontece? O que pode acontecer é o seguinte: naquele caso em específico ali, onde é que nós temos uma rachadura, né, que começa da ponta do madeiramento, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que começa da ponta do madeiramento e ela vai, né, até a parte de baixo na vertical. O que eu posso dizer para você é o seguinte, tá? Como foi um ponto específico, né, isso possivelmente, né, é um problema na execução da alvenaria, tá certo? É como eu falei, aqui no caso foi feita essa sapata, não entendo como é que foi feito isso, eu não entendo que tipo de reforço que foi feita a sapata, mas como é que ela foi colocada, né? O que ela está apoiando de fato, entendeu? Porque cavocar um buraco no chão, você jogar uma grade de ferro e concretar, isso não quer dizer que isso vai servir como apoio, né, como estrutura, né? E aqui nós podemos observar aqui que aqui é um fundo, né? O quintal ele foi tudo concretado. Aqui nós temos um coletor de água, como ele mencionou, né? O primeiro vídeo eu até mencionei que poderia ser o quê? Infiltração. Poderia ser problema de infiltração que isso pode causar, tá vendo? Só que nesse caso, não, porque a parede ela houve uma trinca, né, somente em volta da janela. O que eu suponho que possa ter acontecido aqui, né? Notem que nós temos essa trinca aqui, tá vendo? E essa parte superior. Isso leva a crer que aconteceu o quê? Conforme foi feita a construção, tá? Possivelmente aqui não houve um travamento, se é que vocês me entendem, de uma parede a outra, tá certo lá? Notem que ela abriu, tá vendo? Outra coisa que nós temos também, nós temos aqui o que? O madeiramento. O madeiramento ele movimenta, né? Ele movimenta. E no que ele movimenta, ele vai chacoalhar essa parede. E se essa parede num todo, né, ela não estiver uma boa amarração, um bom travamento, isso sim de fato vai caracterizar aí, né, um problema. Nota que essa trinca ela foi somente, né, em torno da veneziana, tá? Isso deixa bem claro que o problema aqui foi na execução dessa parede, nesse caso aqui, porque a construção ela não trincou de maneira geral, tá? O que eu posso dizer para você aqui, meu amigo, é o seguinte: o problema está na execução dessa parede. A joia você fez aí, você fez o reforço, você colocou, né? Talvez isso venha a funcionar, talvez não. Mas nesse caso aqui, o que eu recomendo que você faça? Retirar essa janela, tá? Porque essa parede, o que acontece? Verificar se ela não apresentou aí, né, como ela trincou, se ela não está vibrando muito, você entendeu? Porque se for o caso, o que você pode fazer aqui, né? Refazer essa parede, tá? Como assim, Paulo? Outra coisa, nós temos uma laje, né? Como que essa laje ela está apoiada em cima dessa parede? Porque se ela estiver apoiada em cima da parede, a situação é complicada, porque você vai ter que fazer o que? Calçar essa laje, toda essa laje por dentro. Você vai, como você já tem piso, você vai trabalhar com o que? Você vai pôr madeira embaixo, né? E recomendo que você use a escora de ferro, que ela é mais fácil você trabalhar com ela. Você regula mais fácil. E você fazer o que? Refazer essa parede, tá certo? Ou então você pode fazer o que? Retirar essa janela, tá certo? E tentar fazer o que? Fazer um remendo nessa trinca, né? Mas o importante é entender o seguinte: como a parede ela abriu, possivelmente ela perdeu a resistência. Geralmente quando a gente faz uma parede como essa, a gente trabalha com o que? Com uma cinta, né, na altura de janela. Aqui tudo leva a crer que não foi feito isso daí. Paulo, mas como que somente nesse canto aqui, Paulo? Isso não era para acontecer nas outras janelas também? Sim, pode ser que nesse caso aqui seja um ponto isolado, né? A gente não sabe o que foi feito, porque essas casas feitas dessa maneira, né, eu vou ser bem sincero com vocês, são casas que são pagos muito pouco valor para levantar uma casa dessa. Muito pouco mesmo.
né? Então muitas vezes o camarada aí não teve cuidado. Notem também que aqui o material é um material cerâmico, tá? É um material leve, tá? Então assim, eu achei de início que fosse o quê? Um material pesado, que isso poderia ter que forçado o radier. Teve um comentário de um rapaz que ele falou o seguinte: Paulo, você falou, mas em questão do concreto, né? O concreto ele pode ter sido... Não, mas o concreto, se ele não fosse um concreto de boa resistência, ele comprometeria toda a parte estrutural, no caso, toda a fundação do radier. Mas como foi um ponto isolado, isso nós podemos aí, né, desconsiderar que o concreto foi mal feito. Tá? Nesse caso aqui, o que eu considero como profissional, o problema está nesta parede. Tá? Possivelmente ela foi feita de forma que não tem aí um travamento correto, né, os vergalhão corretamente, possivelmente, né, não houve uma boa amarração, que isso também caracteriza, trinca e rachadura facilita. E nós temos também aqui o problema do telhado. Nós temos aqui, ó, se vocês notarem aqui, ó, olha lá, nós temos aqui essa viga, né? Isso movimenta. No que isso movimenta, se essa parede não tiver uma boa estrutura, com certeza ela vai movimentar, né? E vai aí acabar causando o que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, basicamente, a minha avaliação o que seria? O problema isolado nesta parede. Tá? Como nós temos esse vão, tá? Um vão numa parede enfraquece ela, e se ela não tiver uma boa amarração, né? Notem também que nós temos aqui alguns pontos aqui, ó. Vocês podem observar, tá vendo? Nós temos aqui algumas outras fissuras, tá? E isso é caracterizado pelo quê? Pela movimentação, né, da parede, tá certo? E nesse caso aqui, como tem essa janela, isso ficou bem claro que o problema está aí na má execução, né, do travamento dessa parede. Isso acontece, isso é comum, infelizmente, como eu falei. São obras que são feitas por consultoras. Eu não sei se foi pago por empreita ou se o pessoal trabalhava por mês, mas aqui onde eu moro foi feito 2 conjuntos habitacionais. Um eu trabalhei neles, né? Eu trabalhei em um deles e era muito pouco. A gente tinha que fazer uma casa dessa pelo menos para ganhar uns trocos numa semana. E para levantar uma casa dessa uma semana, um pedreiro e um servente, é muito trabalho, gente. Tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Esse é o primeiro vídeo onde eu estou explicando, né, sobre a execução do radier, né? Estou aqui falando sobre os prós e contras, né? E, enfim, então esse é outro vídeo que vai ser o complemento desse vídeo aqui, tá? Então, para o meu amigo aí, tá? Nesse ponto isolado, tá? É um problema caracterizado pela excesso de movimentação da parede, e ali nós temos esse vão de janela, que é onde de fato vai enfraquecer, né, a estrutura da parede, e vindo a movimentar em excesso, isso vai causar trincas, né? Como você pode observar, aquela rachadura enorme. Valeu? Vou ficando por aqui. Tá? Deixe suas opiniões, é muito importante, suas sugestões, tá certo? Se você tem um conhecimento na área, deixa pra gente aqui o comentário, que é muito importante, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.